E seguimos agora com os habituais comentários do Pedro Reis. Muito bom dia, Pedro. Bom dia. Vamos começar pelo Record e com Queiroz. Eu acho que é curioso que nós estamos a iniciar esta temporada, época do Mundial, com um entusiasmo em crescendo, em alta, como seria natural pelo país, e ao mesmo tempo com uma expectativa em baixa em relação à seleção. E talvez tivesse que apontar três fatores. É geral, é enquadramento geral, a crise da autoconfiança e a crise em geral no país. O segundo é uma pré-época e jogos de qualificação e amistosos que não correram muito bem a seleção. E o terceiro é o facto de muita gente apontar que Queiroz não tem um perfil muito ganhador. Não é tão... Temos, por exemplo, o correspondente com o Scolari, ou mesmo Mourinho, ou seja, tem um perfil muito mais defensivo, mais explicativo, e não tanto aquela agressividade que falta para ser um vencedor. A meu ver, apesar de tudo, isso é um bom enquadramento. Isto, as expectativas baixas não põem tanto peso em cima da seleção e pode ser que nos saia bem e que nos surpreenda. Uma forma também dos jogadores estarem mais soltos e estarem mais à vontade. Exatamente, sem dúvida. Pedro, a segunda notícia que escolheu é do Jornal de Notícias e ainda ontem demos esta notícia de Luís Amado. Luís Amado sai, não sai, Sócrates quer que ele saia? Parece-me que não sairá, até ver, mas é sintomático, primeiro, um ministro, com o peso de Luís Amado, atrever-se a ter uma opinião diferente de Sócrates. Ou seja, nós já entramos noutro ciclo da governação. Nos primeiros mandatos de Sócrates na legislatura, ninguém se atrevia a falar de uma nota dissonante do chefe. Por outro lado, claramente há aqui uma falta de sincronização do governo e há aqui os momentos que o Ministro das Finanças já várias vezes ameaçou sair. Agora o Ministro Luís Amado, a questão ou não. Os outros ministros que foram eleitos em outubro que nunca chegaram a aparecer. Nós não sabemos o que é que andam a fazer. Será que isto é um ponto de decadência do governo? Começa a dar sinais de fraqueza? É claramente uma fase de decadência. Se o vai inverter ou não, veremos. Um elemento destes filmes, quando estão em queda os governos, a observar com atenção é quando começam a ser colocados os ministros, ex-secretários de Estado, noutros lugares. Aí já geralmente é um ponto de não retorno. Vamos observar esta novela entre Luís Amado e Sócrates, porque pode ser um sinal do que se vai passando no governo. De que algo pode não estar bem, não é? Pedro, mais para a frente escolheu a crise, o desemprego, não é? Exatamente. Os números são impressionantes que o Jornal de Notícias traz. Fala em 592 mil desempregados e acrescenta 78 mil que são pessoas com empregos parciais à força. Ou seja, gostariam de estar em um trabalho full-time, mas não conseguem. Desses 670 mil desempregados ou parciais, 160 mil não trabalham há mais de 2 anos. O que quer dizer que vão perder o subsídio de desemprego, já perderam ao fim de 18 meses, e é curioso o retrato robô dessas pessoas, porque é gente com menos de 44 anos, que é impressionante. A base disso é pessoas à volta dos 30, com menos de 9º ano de escolaridade e geralmente trabalhadores fabris e do Norte. O que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que é um problema já estrutural, não é cíclico só. E as pessoas, à medida que vão ficando mais tempo no desemprego, mais difícil se torna voltarem. Portanto, mais do que uma discussão ideológica, por exemplo, esta proposta que foi apresentada esta semana pelo PSD, pelo seu líder Passos Coelho, sobre a flexibilização da legislação laboral, eu acho que não tem que ser um tema ideológico, tem que ser um tema prático. As pessoas querem emprego, facilitem às empresas recrutar e despedir quando necessário, porque isso talvez movimente o mercado. Pedro, mas quando o Jornal de Notícias diz aqui, após 9 meses no Fundo de Desemprego, só 1/5 é que larga o subsídio para trabalhar, é sinal que algo está mal e que não se sentem motivadas para trabalhar. Pois, esse é o problema de conseguir... Há aqui sempre um equilíbrio que se procura entre uma visão humanista e das pessoas que têm os seus direitos e, portanto, o Estado, a assistência social a correr a quem está desempregado, mas, por outro lado, não a correr de uma tal maneira que lhes cria uma zona de conforto, que se tornem exigentes e não aceitem os empregos e as oportunidades que aparecem. Porque, geralmente, as pessoas têm que começar a perceber e habituar-se, infelizmente, que não vão necessariamente fazer o que faziam até aqui, não vão ganhar tanto quanto ganhavam até aqui, mas o importante é começar a trabalhar, não ficar fora do mercado de trabalho. Tem de haver adaptação. Claramente. E flexibilidade. No público escolheu o Lehman Brothers, mais um banco a vender
a sua coleção de arte. Coleções de arte. O Lehman Brothers foi o caso da crise financeira que marcou uma época toda e ficará para a história. É o chamado too big to fail, grande demais para falhar, e afinal falhou. Hoje é claro que o Lehman Brothers não se devia ter deixado cair, o Lehman Brothers, porque o efeito devastador e dominó que aconteceu a seguir. Mas é curioso porque é que será que devia-se fazer um estudo que estes bancos todos que foram à falência no mundo inteiro, e nós temos aqui, não somos exceção infelizmente, ou que foram fechados, caíram sempre nos mesmos excessos, não é? Ou seja, por um lado tinham o seu edifício a ruir, de credibilidade, reputação e até ativos, e investiam em coleções de arte. A maior parte das vezes em coleções de arte, não é? É um aspecto quase que chocante, absurdo disto. Uma diferença, apesar de tudo, que se marca em relação a Portugal é a velocidade com que estes casos são tratados nos Estados Unidos, não é? O caso Madoff, o caso Lehman, as coisas resolveram-se em 6 meses, 8 meses. Fica aqui o recado para os casos que nós temos ainda em stand-by para poupar a sociedade e as instituições e as pessoas que acelerem a justiça e as decisões sobre estas matérias. Muito bem, Pedro. Passamos então agora para uma notícia sobre Espanha. A Aznar que pede eleições antecipadas. É curioso, aliás, a Aznar, segundo a notícia do Diário de Notícias, irá hoje jantar com o Passos Coelho e amanhã encontrar-se-á com o Presidente Cavaco. A Aznar ontem fez um discurso a pedir eleições antecipadas em que diz 4 coisas. Não podemos prolongar a agonia, o tempo deste governo está terminado, o governo é que levou o país para a crise mais grave dos últimos 60 anos, e a reforma do Estado é urgente e este governo não tem força. Se nós retirarmos o protagonismo a Aznar e o receptor desta mensagem, que é Zapatero, quase que se poderia dizer que isto se aplica a Portugal. O discurso é o mesmo. Adapta-se também. E aí entramos aqui, eu acho que isso é interessante, essa notícia, porque nós estamos a entrar nessa discussão em Portugal. Se é mais importante a estabilidade política, mesmo que isso, e o que é o conceito de estabilidade política? Ou seja, um governo ferido como este está, é um governo estável ou não? É um governo que tem vitalidade para fazer as reformas que o país precisa? Ou seja, a Europa foi para um caminho de coligações, com eleições em que elegeram governos minoritários, como foi o nosso caso. Espanha aproxima-se a passos largos de eleições antecipadas. Nós estamos mais num caminho de acordos pontuais. Não me parece que é negativo, acho que o melhor caminho tinha sido logo coligações à cabeça, mas já que não o fizemos, acho que não devemos ir para eleições antecipadas, mas de qualquer maneira... Deixar passar a crise será deixar passar a crise e as eleições presidenciais e por aí fora, mas há que ter presente que há um limite para o valor da estabilidade. Quer dizer, a estabilidade não é um valor que se impõe a tudo. Se realmente o país estiver parado ou mal governado, então há que pôr em causa a própria estabilidade e, se calhar, arriscar eleições. Nunca antes, a meu ver, do meio de 2011. E agora, o apelo de Cavaco Silva às férias dos portugueses. Eu acho que o Presidente aí foi bastante oportuno e serviço de Estado, sentido de Estado e de patriotismo é exatamente isso. É isso que Portugal precisa neste momento. Acho uma boa ideia. Aliás, como a Confederação de Turismo Portuguesa já tem dito. A notícia refere que com a crise, como seria de esperar, as pessoas estão cada vez a concentrar mais as férias em julho e agosto. Ou seja, estão a cortar os fins de semana prolongados e as miniférias e por aí fora. Por outro lado, dormidas e refeições e gastos extras estão todos a cair. O turismo em Portugal vale 10% do PIB. Portanto, acho que é muito importante, é um passo importante e uma medida para combater o desemprego, para canalizar poupança para Portugal, e devia-se fazer uma campanha como a que correu bem em relação ao caso da Madeira, da calamidade da Madeira, que é figuras públicas, figuras políticas e por aí fora, darem esse exemplo e puxarem pelo turismo português. Acho que é um bom exemplo para puxar. E este timing de Cavaco Silva, este apelo feito no dia, na véspera, portanto, no último dia que a seleção portuguesa esteve cá, antes de partir para o Mundial. Acha que isso está relacionado, este timing? Eu acho que o Cavaco Silva é um político profissional, com muitos anos disto. Portanto, tudo está relacionado e não se dá aqui nesta matéria, nesta área, na política, não se dá ponto sem nó. Portanto, num momento em que tem particular visibilidade por causa do tema da seleção e que este Campeonato do Mundo, de certa maneira, abre a época de verão,
Acho que foi oportuno e foi cirúrgico essa recomendação. Acho que sim, acho que para responder, acho que claramente acho que é bem observado, está relacionado e é bem agarrado essa linkagem, esse relacionamento dos temas. Vamos ver se os portugueses respondem ao apelo do Presidente da República. Muito obrigada, Pedro, por estar mais uma vez presente connosco aqui na TV24. Obrigado. Bom dia. E vamos agora